boas-vindas para os convidados que estão vindo aqui nos ouvir, que estão vindo aqui aprender com a gente, trocar experiência com a gente, né? Então, por isso que eu acho que a gente vai, a cada encontro, a gente vai crescendo essa energia, ela vai aumentando e ela vai gerando novas oportunidades para todo mundo. E hoje, com essa conversa que a gente vai ter aqui agora com o Éder, na verdade ele vai trazer um pouquinho de conteúdo para a gente. Essa conversa, ela representa a nossa força, porque a gente conseguiu, depois de um tempo de namoro, trazer a Itogras, que é, né, uma referência aí na produção de grama, para perto da gente, para a gente poder aprender mais com eles, para a gente poder explicar mais para eles o que a gente precisa, como que a gente gostaria de receber, como que a gente né, como que a gente precisa que esse produto chegue. Então, a gente vai começar essa conversa hoje aqui, a Arena, recebendo a Itogras. Vou convidar o Éder Pires, que é engenheiro agrônomo da Itogras. Vocês viram que eu já estou devidamente, né, uniformizada. E adoramos. Ele vai poder apresentar um pouco para a gente. É o nosso primeiro encontro aqui hoje. Já conversou com vários de vocês, né? Mas a ideia é que não seja formal, gente. Eu estou aqui com o microfone na mão, mas tem alguma dúvida? Durante a apresentação, levanta a mão, fica à vontade. Eu acho que essa que é a nossa energia, da gente trocar mesmo, tá? Então, eu vou sentar ali na plateia junto com eles e te passo a palavra, qualquer coisa. Eu vou ficar com o microfone, que qualquer coisa eles perguntam. Bom, Cris, depois dessa apresentação, né, só tenho que agradecer você pela insistência com o Grupo Itogras, né? Muito obrigado. Bom, então uma boa tarde a todos, né? Como a Cris já me apresentou aqui, meu nome é Éder Pires, sou engenheiro agrônomo da Itogras, estou na empresa há 15 anos, sou formado em agronomia pela Unesp de Botucatu e desde então, quando eu ingressei na universidade, tinha um professor, Lira Vilas Boas, que foi meu orientado, amigo pessoal, padrinho de casamento meu. Quando eu passei na universidade, ele falou: Éder, tem um desafio, trabalhar com grama, você quer? Ué, professor, e aí, como que funciona? Não, vamos fazer pesquisa, a gente está começando com o trabalho, professor Godoy, e eu acho que é uma linha aí do futuro, a gente não tem nada, precisamos ajudar a Agrabras e o setor. Ok. E eu comecei desde então. Então, eu estou há 15 anos na Itogras, porém há 20 já trabalhando com grama, né, com pesquisa de grama. Então, minha vida de agrônomo é grama. Se vocês me perguntarem, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, a professora Denise, minha da Unesp de Botucatu, se vê, talvez eu passava com 5 bolas. 5 bolas lá era 10, então vocês me corrijam se eu estiver errado ali. Mas trouxe aí para vocês uma pesquisa, né, para falar um pouco do que a gente trabalha, do que a gente traz, que é grama, tá? Então, assim como a Cris falou, a gente estava se namorando, eu acho que na pandemia muita coisa mudou, e algumas coisas dessas que mudaram, que ficaram legado, e realmente é isso, esse encontro dos profissionais, né, nas redes, aí todo mundo ali, ansioso e buscando por informação, quando surgem essas meninas trazendo tudo isso aí. E para nós isso que é importante, a gente vai falar muito sobre isso, de entender o que o mercado quer. Então, quando a gente traz um tema desse para vocês, novidades e tendências de gramados no paisagismo, você já olha assim e fala, mas o que a Itogras está trazendo de novo? O que a Itogras quer? O que ela vai, entre aspas, impor para a gente usar? É isso que a gente não quer mais, né? Porque até então o cliente nos solicita, a necessidade do mercado nos solicita, e a gente vai buscar informação, vai buscar tecnologia, né, vai buscar parceria fora do Brasil. E aí a gente traz. Então, essa interação, Cris, com o papo do paisagista, os paisagistas, todos demandando necessidades, eu acho que vai ser muito importante. E vocês vão ver lá no final que uma dessas interações com o paisagista fez com que a gente criasse um produto. E hoje, aqui na Arena Papo de Paisagista, aqui no shopping, é a primeira vez, é o lançamento que eu vou fazer aqui no final, que vocês vão ver lá.
o nosso novo produto para vocês. Bom, vamos lá então. Como a Cris falou, né, eu gosto de fazer, não digo nem uma palestra, é um bate-papo mesmo. Eu sempre, né, quando a gente reúne os parceiros para conversar sobre grama, eu gosto dessa interação. Então, teve alguma dúvida na hora? Pergunta. A ideia aqui não é trazer parte técnica, falar de educação, né? Tanto é que vocês já tiveram um aulão aí com o pessoal da Forte. Acho que quem mais? O Matheus, Evin? Não. Quem mais vai falar sobre grama? Acho que só é Forte, né? É, só eu mesmo. Tá. Então, a ideia não é trazer a parte técnica em si, tá? A gente tem outros treinamentos. Eu estava até conversando com a Cris aqui que a gente vai levar isso para o grupo. Então, a gente vai ter outros momentos desses. Isso hoje é mais uma apresentação do que a gente tem de novidade. Para vocês, para a gente entrar nesse universo da grama, para quem ainda não conhece, acho que todos já ouviram, quando você lembra de grama, o sinônimo é Itogras. Então, para vocês entenderem um pouco da história, sem mais delongas, vamos passar aqui o nosso vídeo. Seja bem-vindo à Itogras. Em 1975, a Itogras começou o cultivo de grama natural no Brasil, disposta a fazer a diferença e se tornar referência no mercado. Logo no início, já trouxe uma revolucionária técnica dos Estados Unidos e foi a responsável por implementar a variedade Zoysia japônica no Brasil, batizando-a de grama esmeralda. Até hoje, a mais vendida no país. A Itogras foi responsável por diversas inovações do segmento. Iniciou a produção da grama São Carlos, que até então era fruto de extrativismo. Introduziu novos formatos de comercialização de grama, oferecendo atualmente 4 tipos. O tapete, que não precisa ser enrolado para o transporte, melhorando significativamente a qualidade do produto. O Springs, que possui um nivelamento perfeito aliado ao baixo custo. O Maxi Rolo, que gera uma economia significativa no custo de plantio de grandes obras. E o Ready to Play, um procedimento capaz de fazer algo até então inédito, permitir que o campo fique pronto para o jogo em apenas 24 horas após o plantio da grama. Foi essa a técnica que possibilitou a realização de diversos jogos no Maracanã, logo após a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além disso, a Itogras criou um centro de gramados esportivos, com o objetivo de oferecer sempre as melhores variedades de grama e as tecnologias mais inovadoras do segmento. A grama Itogras foi palco dos grandes eventos esportivos realizados no país. Jogos Pan-Americanos 2007, Copa do Mundo FIFA 2014, Jogos Olímpicos Rio 2016. A Itogras conta com uma equipe de especialistas, composta por engenheiros agrônomos sempre prontos para oferecer atendimento técnico aos clientes. Líder de produção de grama no Brasil e uma das maiores do mundo, a Itogras conta com mais de 35 unidades de produção, tornando-se a única capaz de atender com agilidade e eficiência grande parte do país. A Itogras possui diversas variedades de grama capazes de atender a todas as necessidades e finalidades. Presente nas principais obras do Brasil em áreas como jardins residenciais, praças, parques, resorts, grandes obras, infraestrutura, rodovias e gramados esportivos. A Itogras possui um centro de pesquisa e inovação, criado com o objetivo de desenvolver novas variedades e aprimorar seu processo produtivo. Fruto desse centro, a Esmeralda Imperial foi a primeira grama protegida no mercado nacional, rendendo royalties de diversos países, como Estados Unidos, México, Austrália e África do Sul. Filiada às principais instituições e associações nacionais e internacionais do segmento, a Itogras destaca-se também no desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto com instituições brasileiras e norte-americanas.
O pioneirismo, a tecnologia e a qualidade são apenas parte do que representa a Itograz. Porém, seu propósito é ir além. É fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir por um mundo mais verde. Por isso, Grama tem nome. Itograz. É isso, pessoal. Então, assim, deu para entender um pouco do que é Itograz, né? E só uma coisa que não está no vídeo, esse vídeo já é do ano passado, de um ano para cá, dessas 38 produções, hoje a gente já está com 45 produções. Então, inaugurando mais algumas aí para o país. A ideia é fechar todos os estados. Tá? Então, hoje a Itograz é a segunda maior do mundo. Tá? Só perdemos para a Sod Solution, que é um parceiro nosso de tecnologia nos Estados Unidos. Então, faltou só esses dois detalhes no vídeo. E para quem lembra, eu vou fazer um teste de idade aí. Quem que lembra do Informativo Verde? O nosso jornalzinho. Tá vendo? Todo mundo é novo, ninguém lembra. A gente tinha um circular que todos os paisagistas cadastrados recebiam, o Informativo Verde. A ideia é voltar com esse formato digital. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, para falar de grama no paisagismo no Brasil, a gente tem que passear um pouco pela história. Aí que eu falei para vocês, que eu pedi um auxílio lá para o pessoal mais antigo, para pesquisa, para a gente entender um pouco da onde começou a surgir a ideia de gramados no Brasil. Bom, começa lá então no século XVIII, Mestre Valentim, no Rio de Janeiro, teve uma epidemia forte, e alguns estudiosos da época falavam que a Lagoa do Boqueirão era o motivo dessa epidemia de gripe. E aí, Mestre Valentim, urbanista, arquiteto, artista, falou, não, vamos fazer aqui um passeio público, vamos fazer um jardim. E pegou a grama nativa de lá e fez o passeio público que existe até hoje no Rio. Já no século XIX, o Dom Pedro II contratou um botânico para vir fazer o então famoso Jardins das Quintas da Bela Vista, no Palácio de Petrópolis. E vem usando grama nativa da região. Aí a gente já passa para o período aí do século XX, daí tem o nosso famoso Roberto Poulet Marx, com as obras aí que a gente nem precisa citar, a importância que tem. Sítio, aqui próximo a gente vê aqui, várias obras de Poulet Marx, Pampulha, Brasília, sempre usando o quê? Grama nativa da região. Aí depois já vem a hora que todo mundo pensou, não, acabou, parou no Poulet Marx, paisagismo, morreu ali, modernismo, não tem para ninguém mais, acabou. Aí vem a Rosa Grenar com as reconstruções dos paisagismos, usamos já grama, gramas exóticas, gramas novas, fazendo aí reformulações de grandes obras, inclusive do século XVIII, o forte lá de Macapá, o Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, a Paulista, a MASP, e aí ela vem trazendo esse paisagismo moderno e contemporâneo. Se eu estiver errado aqui, os professores, os alunos de paisagismo são vocês, tá? E aí a gente já chega no paisagismo que a gente pode chamar de atual, que tem ali o Jardim Botânico de Curitiba e o famoso Inhotim. Aí já trazendo mais essa questão do paisagismo mais limpo, da grama mais baixa, e aí a gente já começa a entender um pouco do que é o Brasil com grama, E dentro de toda essa história do paisagismo no Brasil, em algum momento a Itograz esteve presente. É lógico que não lá no século XVIII, porque como vocês viram ali, a Itograz nasceu em 75, aqui em Tapetininga, com o seu Minoru Ito, e aí a gente começou todo o trabalho. E desde lá, o seu Minoru Ito, conterrâneo meu, formado a primeira turma da Unesp de Botucatu, também por coincidência, e ele trouxe dos Estados Unidos essa técnica e aí começou a produzir a grama nativa, claro, óbvio. Mas quando ele foi para os Estados Unidos e viu a zoysia, como ela se desenvolvia, como esse mercado lá era tão pujante, ele veio para cá com essa ideia na cabeça, começou a trazer as gramas sempre verde, que no nosso caso hoje é São Carlos, da região de Curitiba. Então ele começou nessas 3 linhas de pesquisa, grama batatais, as páscolos, a São Carlos, a São Carlos Plus, que depois a gente evoluiu ela, e a grama esmeralda, a zoysia japônica. E a partir de lá, então, ele começou a fazer aquilo que vocês viram lá, que é o nosso banco de germoplasma. Então, hoje são mais de 100 variedades exóticas e nativas. E a partir dali, a gente começou a entrar
nessas grandes obras e fez parte, né, dessas reformulações, desses projetos, igual lá em Macapá e em outras regiões. E aqui uma prova, né, que tem lá no slide, o lançamento da Eletrobras com o governador da época, que é o Laudo Natel, um lançamento, já um produto personificado, né, Eletrobras, um rolo maior. Então já tinha um Norito muito visionário, já trouxe isso já com essa visão. Falou, não, esse vai ser um mercado que a Eletrobras vai dominar. Quando ele implantou a grama esmeralda no Brasil, aí virou sinônimo realmente de grama, né, para paisagismo, que é hoje que a gente vai ver qual que é a novidade disso. Né? Então, a gente falando de variedades, a gente passou por todos esses momentos, a gente pode observar que em todos eles, inclusive até hoje, tem jardins que estão lá com a grama é perene, né? Então a gente tem gramados aí que são muito antigos. Então, o que esse pessoal, esses arquitetos, urbanistas, paisagistas, faziam? Ambiente, né? O que a gente faz, né? Que vocês vão no cliente, vão visitar uma obra. Ambiente, o que tem na região? O que é? E não tinha opção, tinha que usar o que tinha na época, na região. Então, era a grama nativa da região. Algumas regiões, acho que todo mundo aqui do Sudeste, né? Não sei se tem alguém de outra região aqui. Mas em outras regiões, a nossa famosa grama batatais, aqui é Páscoa, ela recebe outros nomes. Como Mato Grosso, tem a grama boiadeira, lá no Mato Grosso do Sul, gramão, lá em Goiás, Brasília. Então, ela recebe alguns nomes, né, regionais. E ela sempre teve, é uma grama nativa do Brasil, uma grama nossa, né? Tem uma simbiose com o solo, não precisa de toda essa adubação louca que a gente faz, que a gente fica correndo atrás aí da adubação. Então, é a grama nativa do Brasil. E aí foi essa observação, observância. Então, chegou no momento, vamos fazer o que eu preciso? Preciso fazer gramado, grama nativa do Brasil. E a partir de lá, né, a gente começou a trabalhar na questão da variedade e ambiente. Hoje em dia, né, não só a Eletrobras foi pioneira da atividade, hoje o mercado de Itapetininga ainda é um polo, né, de produtor de grama no Brasil. Então, hoje a gente tem algumas opções, né, sem ser a grama batatais, que é uma nativa, que é uma grama considerada extrativista, pirata, a gente vai falar disso mais para frente. Mas aí começaram a surgir outras, né, variedades. A esmeralda, que virou sinônimo de grama no Brasil, depois veio São Carlos, e aí começamos a trazer as gramas para esporte, que são as gramas bermudas. Dentro desse cenário, algumas coisas foram modificando. Por exemplo, a grama coreana, japonesa, aquela grama que a gente via antiga, aquelas calçadas antigas, aquelas de tufinho. Onde está aquela grama? Aquela grama sumiu. O que era aquela grama? Umas rosa matrela. Cadê essa grama? Por que não produz? Por que a Eletrobras não produz a grama batatais em placa? Então, hoje a gente tem uma diversidade de informações, né? A gente trata aí, eu estava conversando com quem aqui de sintético? Você, né? No esporte, eu não vou falar muito do esporte aqui hoje, mas a gente já tem né, um sério desafio aí, que é a questão da grama sintética no esporte, né? Que além de prejudicar tanto a parte física do jogador, né, a parte ambiental, né, tem todo esse apelo de ter shows em arena, enfim. E aí eu estava conversando aqui rapidamente, depois a gente pode bater esse papo. É pior ainda a gente ver um paisagista usar uma grama sintética no jardim, gente. É lógico que tem casos, né, que a gente chega, é um playground, é uma sacada de um apartamento, você vai fazer ali para ter, sei lá, uma cor verde. Mas assim, é inconcebível a gente ver um paisagismo em si com grama sintética, né? Pelo menos se alguém quiser falar assim, não, eu faço. Tudo bem, né, a gente respeita, mas assim, vamos sair daqui com essa, né, eu acho que assim, a questão sustentável, ecológica, a gente está aqui para falar de grama, então vamos seguir na linha de grama. Então, assim, a internet hoje trouxe esses benefícios para a gente, né, a gente está aqui hoje por conta dessas meninas, de fazer esse movimento, mas também traz muita informação errada, quando a gente vê lá, por exemplo, tem semente de esmeralda. Gente, não tem semente de esmeralda, não existe. Esmeralda é propagada via muda. Tá? Semente de esmeralda é híbrida. Né? Todas as nossas variedades produzidas são híbridas, não tem semente. Tem sim São Carlos e algumas bermudas. Tá? E aí chega num ponto que a gente está numa discussão de falar de grama líquida, né? Que já vem hidrocinadura, vem algumas coisas já que já são
já era a realidade nossa no Brasil em obra de infraestrutura, algumas situações. Aí vem o pessoal falando de grama líquida, que revolucionou o mercado, que viu lá nos Estados Unidos. Gente, nosso clima é tropical, não trabalhamos com grama de clima frio, a não ser em esportes, na época certa. Por exemplo, a Arena Corinthians aqui, o Esportes fez um trabalho lá, que é a grama de inverno, que fica ali resfriada, 10, 12 graus o ano inteiro, é grama de inverno. Então, o que você vê lá fora é grama de inverno, então tem temperatura correta, tem nitrato correto, e vai germinar, vai nascer, depois ela vai morrer e semeia de novo. Aqui a gente está no clima tropical, clima quente, né? A nossa grama, ela não suporta isso. Então, quando você vem com essa ideia de hidrosemeadura, grama líquida, gente, cuidado, principalmente no paisagismo. Infraestrutura, outras coisas, a gente vai brigando lá fora, mas cuidado, né, porque o cliente traz para vocês, imagina que vocês passam, mas eu vi um vídeo lá, eu quero fazer meu jardim, né, em um dia com grama líquida. Então, tomar um pouco de cuidado, e é aí que a gente vai descobrindo, né, a questão do que vocês necessitam e o que não. E aí vocês vão ver aqui e falar, nossa, eu vim uma palestra aqui, num bate-papo da Itograz, e aí o Éder foi lá, me apresentou Esmeralda Imperial e São Carlos. Pô, isso eu já uso, isso eu já sei qual que é a novidade disso. Gente, vocês têm uma noção de como que é o nosso mercado. Ali a gente estava batendo um papo, e é legal isso. Essa interação que a gente vai ter, como que funciona a nossa questão da tendência, né, no paisagismo, no esporte no Brasil. Nós hoje temos uma malha aí de distribuição de lojistas, né, distribuidores, além dos paisagistas parceiros, de mais de 2.000 parceiros no Brasil, de loja, profissional. E a gente vai muito, né, quando a gente sempre respeita aquela velha máxima de que o cliente tem razão, a gente vai muito do que o cliente quer. Né? E quem traz essa demanda para a gente são os nossos clientes. E os nossos clientes lá da ponta, do lojista, né, do jardineiro ou do paisagista, traz alguma informação que vem chegando até nós. E quando a gente recebe isso, vocês veem, a empresa esse ano completa 48 anos. Desde a fundação pelo seu Minoru Ito, a preocupação é essa. E isso muda muito, assim, a velocidade disso, com a velocidade de informação, é muito baixa. Né? Então a gente tem Esmeralda aí com praticamente 40 anos de mercado, Imperial com 30, vamos colocar, e a São Carlos Plus, mais ou menos 25 anos. Então você fala, a gente está em 2023, é isso que você vem falar de novidade para a gente? Então, o que falta, né? E isso veio agora, falando com a Cris, com as meninas, que realmente falta isso, essa demanda de vocês, o que vai ficar legal, o que eu preciso, o que eu quero um piso diferente. Mas, porém, contudo, entretanto, nessas demandas desses clientes, né, e a gente não vê só o nosso universo, a gente vê o que está acontecendo lá fora, a gente tem essa troca de tecnologia, principalmente com os Estados Unidos, que são, né, os papas aí da grana. Então a gente troca muita tecnologia, muita informação. E basicamente o que acontece no mercado americano é o que vai refletir aqui, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem essa dinâmica ainda. Então, daqui a pouco vocês vão ver um movimento que está acontecendo, que alguns de vocês já usam, já conhecem, mas é o que a gente vai trazer de tendência. Por enquanto, vamos nos ater aqui ao que a gente já tem. Né? Então, vamos lá, grama esmeralda. Então, começou lá atrás, né, de 75, em 80, a Itograz introduziu no Brasil, então ainda é o coringa nosso, tanto em obra de paisagismo, quanto em infraestrutura, e até mesmo para um campo esportivo que você vai usar 2, 3 vezes na semana, né, com chuteira de cabo baixo. Então, uma grama que você pode usar no paisagismo como um todo. Né? Ela possibilita o quê? Possibilita uma poda baixa, né, um crescimento estolonífero, então isso faz com que esse gramado se torne bem denso, com enraizamento fácil e profundo. Então, a grama esmeralda, por pior que seja a qualidade dela, que a gente sabe que vocês sofrem muito com isso, por pior que seja a qualidade dela aí no mercado, ela vai, porque ela é braba, Então, assim, ela vai pegar. Tendo os subsídios que ela precisa, adubo, água e luz, ela vai se desenvolver. Então, é ainda o coringa nosso, né? Tanto no paisagismo, na infraestrutura e no esporte amador. Tá? Trazendo as características aí que deu o nome para ela, né?
quando bem adubada, ela traz esse verde esmeralda, né? Isso foi esse nome, essa patente da Itogras caiu em 89, se não me engano, aí ela virou de domínio público. Então a esmeralda, o verde esmeralda ali foi o Minoru Ito que trouxe isso. Então esse verde característico esmeralda trouxe o nome que virou o nome dessa grama. Então é a grama hoje com 80% de produção e comercialização no Brasil. Então assim, de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste, é a grama ainda mais utilizada. Tá? Então para um paisagismo, para ainda assim algumas áreas de campo de golfe, fairway. Então é uma grama de fácil acesso, fácil manutenção. Ainda a gente consegue, né, inclui né, essa grama aí como sendo a principal ainda, né, do nosso paisagismo. E aí a grama esmeralda imperial. O que tem de diferente, Éder? Quem nunca viu uma apresentação nossa, ou não pesquisou no site, ou é a primeira vez que está tendo contato com essa variedade, esmeralda imperial, o que aconteceu com essa grama? Em meados de 90, a Itogras percebeu essa dificuldade no mercado, mesmo com a esmeralda comum, né, ela introduzindo, ela entrando ali no lugar da grama comum, ela veio tomando muito espaço em jardins públicos, em obra pública. E aí, de qualquer forma, é uma grama exótica. Por mais que ela tenha se adaptado ao nosso clima muito bem, a gente tem ali um ser vivo, que ele é exótico, que ele precisa de alguns subsídios para se estabelecer. No caso, né, um solo corrigido, né, vamos falar de calagem, de calcário, e um solo com algum teor ali de fósforo, que é o que a gente precisa para puxar enraizamento. E a grama esmeralda, em alguns pontos, em alguns pontos, ela apresentava uma dificuldade, né, para desenvolver. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Pega uma prefeitura, tem lá uma área de paisagismo, uma praça, eles passam a reta, deixa aquele solo vitrificado, faz a licitação, pé de grama e joga lá. Aí, só São Pedro para ajudar ela. Não tem água, vai no pico, vai quando dá. E irrigava aquilo ali de qualquer jeito, fazia o plantio lá de qualquer forma, e essa grama não vingava. Aí nessa dificuldade, onde começou essas obras públicas, a Itogras falou, peraí, a gente precisa melhorar esse material. Para quê? Para a gente ter uma velocidade de raiz mais rápida, ter uma área fotossintética maior, para que ela aprofunde raiz e garanta mais água no estolão, para que ela sobreviva, né, a essas condições nossas do Brasil, né, que ninguém está nem aí, joga a coitadinha lá e espera chover. E aí foi trabalhada essa grama durante 5 anos, o processo nosso de melhoramento genético em média 5 anos para a gente desenvolver, chegar em pesquisa, ter um material e começar a testar, para pegar um registro, então 7 anos para colocar uma grama no mercado. E aí sim a gente chegou na grama esmeralda imperial. Essa grama, ela fez um caminho inverso, né? Primeiro ela foi para os Estados Unidos, como a velocidade de crescimento na produção chamou a atenção dos americanos, que a gente tinha nessa parceria, levaram para lá, viram, hoje é a grama mais produzida na Geórgia, das Oisas, né? A gente ganha vários prêmios lá com ela. Vocês viram no vídeo, África do Sul, Austrália. Então a gente fez o contrário das grandes culturas, né? A gente pegou nos papas da grama, a gente hoje tem uma grama que é nossa, lá 100% brasileira, que a gente recebe royalties dos americanos, né? Diferente das culturas, milho, soja, enfim, que a gente paga para ter aqui o produto deles. Então o nosso produto está lá, com a nossa bandeirinha lá, que é a principal zoiza hoje utilizada lá. Então, é um motivo de muito orgulho para nós, e a gente está aqui numa região que, até para mim, eu sou novo no mercado de São Paulo, já sou velho de casa aí, com 15 anos de Itogras, mas rodei muito, fiquei em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, e agora assumi esse mercado de São Paulo. E com um desafio muito grande, porque aqui a Itogras se formou, aqui se deu o nome Itogras. São Paulo conhece Itogras, mas poucos de vocês usam Itogras pela acessibilidade, tanto de preço, e tanto de distância e outras coisas mais, que a gente está resolvendo. O motivo de estar aqui com o Papo de Paisagista é esse, é um passo para a gente chegar. Eu quero vocês, como parceiro nosso, para a gente chegar. Então, assim, a gente tem a felicidade de ter aqui no mercado de São Paulo somente a grama esmeralda imperial. Então, assim, eu quero, Éder, a grama esmeralda comum para eu fazer uma reforma no cliente meu que já tem a grama comum antiga. Vem de Ribeirão Preto, trago. Mas aqui no mercado de São Paulo, as nossas produções do Vale aqui, que é São José e Tremembé,
100% grama esmeralda imperial. Gente, vocês não têm a noção de que essa grama é diferente da grama esmeralda comum. Desenvolvimento. Na Austrália, para vocês verem, eu não coloquei o folder aí, mas na Austrália, a prefeitura de Sydney, ela abate o imposto de quem tem a grama esmeralda imperial no jardim pela economia de água. Então, assim, ela é muito resistente à seca, né? E ela tem um enraizamento profundo. Então, assim, para talude, por exemplo, barranco, mineração, a gente está usando muito essa grama, porque a gente fez um experimento para entrar em áreas de mineração, da Vale, e a gente precisou fazer um estudo com todas as gramas que a gente tinha cultivadas e as nativas. Foi um experimento com 13, 14 gramas, a Unesp participou disso, algumas universidades, e a gente fez nas trincheiras para ver a profundidade de raiz. A esmeralda imperial chegava a 70, 80 centímetros para baixo. É uma grama muito agressiva. Então vocês têm material, uma genética de ponta aqui para usar e vocês vão utilizar. Depois desse bate-papo, a gente vai fazer muita parceria e, de novo, a gente vai entrar aqui em São Paulo, Campinas, e vamos colocar nos nossos projetos esmeralda imperial. Já que é o nosso coringa ainda no Brasil, a esmeralda, vamos usar a esmeralda imperial, tá? Então, assim, pode ser usada em todas as situações. Vocês veem aqui um exemplo aqui, um condomínio, né, que você tem uma área ali de convívio e um campo de futebol, né, que é o campo ali do condomínio, que criança joga, que um condomínio que ele mantém um aspecto. Ela não dá aquela queima, aquela requeima que a esmeralda comum dá, aquela poda, ela se regenera muito rápido, né, 4 ou 5 vezes mais rápido que a esmeralda comum. É uma grama de uma agressividade muito boa. Então, gravem isso, esmeralda imperial. E aí a gente entra já nas gramas nativas. Ele falou, Éder, mas você está falando de grama cultivada, e você falou que não tinha grama nativa. A São Carlos é uma grama nativa, né? A São Carlos, como eu disse lá no começo, né, a Itográfica começou a produzir a grama São Carlos. E da onde que é a originária? De Curitiba, do Paraná. Lá era conhecida como Sempre Verde. No mercado de Santa Catarina e Paraná, a gente tem essa inversão, né? Então a grama São Carlos, ela tem 70% a 80% do mercado lá, e a esmeralda tem 50% a 60%. Então a grama é uma grama de clima frio. O que a gente fez lá também na década de 90, 92? A gente melhorou a São Carlos. Então a gente foi para o nosso departamento de pesquisa e a gente melhorou ela para que ela se adaptasse nas regiões mais quentes. E uma outra característica importante da nossa São Carlos Plus é a resistência de tapete. Então, para quem trabalha com São Carlos comum aí, sabe que a São Carlos é bem difícil de trabalhar. Quebra toda, esfarela. A São Carlos Plus, ela tem uma resistência de tapete, a gente desenvolveu mais o estolão para que ela entrelaçasse mais e ficasse uma grama ainda mais resistente, assim como a esmeralda. Então, para quê? Para que tanto em acabamento, você tem um jardim praticamente acabado, tanto no rendimento de serviço. Outra característica importante da São Carlos, que vocês usam nos projetos, já sabem disso, é a questão da semi-sombra. Tá? Importante dizer que sempre quando o cliente fala, eu quero uma grama de sombra, ele tem lá uma figueira, uma mangueira, ali eu vou por São Carlos. Gente, grama de sombra não tem, não existe gramínea que vai na sombra. Tá? Então, assim, semi-sombra, o que é semi-sombra? O que a gente pode considerar uma área semi-sombreada? É uma área que recebe, no mínimo 40% de incidência de luz solar em algum período do dia. Pode ser de manhã, pode ser no meio do dia ou à tarde. Então, se você tem uma área que ela está num bosque bem fechado, né, a orientação é que você abra a copa das árvores e faça ali sempre fazendo essa manutenção. Se a gente tiver essa introdução de 40% de luz solar em algum período do dia, a grama São Carlos vai muito bem. Ah, Éder, mas aí você está falando que ela é de região fria e o nosso falou, vou fazer um projeto em Goiânia. Ok, vamos fazer desenvolvimento São Carlos Plus. Tá? E aí outra ideia que vem, nossa, mas o meu jardim ele tem uma área bacana de bosque, de meia sombra que eu vou fazer, e o resto é ensolarado, eu vou ter que meiar São Carlos e Esmeralda. Não, você faz ali todo de São Carlos. Por quê? Ela é produzida a pleno sol. Tá? Então tem essa percepção, nossa, mas ela é de sombra, de frio, vou colocar ela no sol, ela não vai aguentar, ela vai morrer. Não, ela é produzida a pleno sol, uma gramínea. Ela tem um atributo de se adaptar melhor às áreas semi-sombreadas. Tá? Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Claro. Disso? Eu tenho, por exemplo,
cliente minha que ela tinha esmeralda imperial. O terreno pega sol quase que o ano inteiro, com exceção do inverno que baixa, ele fica quase todo sombreado. Aí não pega nem 40% de sol, de incidência. Ele fica super iluminado, mas não pega incidência direta de sol. Você acha que não dá nada ou que a gente tenta São Carlos? Tenta São Carlos, tenta. Ainda mais se for uma região que provavelmente ela deve ser, por essas características, ela deve ainda manter um clima um pouquinho mais frio. Sim. Ela deve se adaptar bem. Tá. Eu já vi muitos casos, é que assim, a gente fala tecnicamente para não errar, tá. Mas eu já vi muito caso assim, de 20% e olha lá, nem isso. É aquela sombra que você não tem incidência direta, mas você tem a luminosidade. Você está com o UV, aqui que estava falando da lâmpada UV ali. Que ela está usando nos projetos delas, lâmpadas UV. A gente usa muito em campo esportivo hoje. Mas o que é? De repente não é que a gente fala isso para falar que o sol tem que bater lá. A luminosidade, né, a faixa de luz UV ali, que é a faixa branca, o RGB, né, que é o Red, Blue e Green, tem que bater ali de alguma forma. Então, sim, tenta São Carlos. Luz. Tá? Então, a gente vai trocar os contatos aí. Bom, aqui alguns exemplos, então, ó, vê aqui um bosque bem fechado, né? Então a gente tem alguns pontos ali de luz e outro ali praticamente nada de sol, que pode ser um caso ali do seu cliente. Né? Ele tem pouco ponto de sol naquele primeiro quadro e mantém o gramado tranquilo. O que a gente precisa observar? Eu disse para vocês, vou fazer um gramado semi-sombreado com área solar e vou manter o gramado todo de São Carlos. Observação, ela não suporta o tanto de pisoteio que as oisas suportam. Então, aí sim, fazer caminhos, fazer outros passeios ali, porque senão a grama São Carlos não aguenta. Como a São Carlos ela é de crescimento estolonífero, cresce dos lados, na produção, quem já viu produção, algum vídeo, eu não vou passar aqui hoje, que não foi esse o objetivo. Mas na produção a gente corta tudo, a esmeralda, a gente corta e deixa em solo nu. E a gente trabalha rebrote, a gente trabalha enraizamento de baixo. E a grama vem com força. Então a força das oisas da esmeralda está na raiz. A São Carlos, assim como a aspa, a batatais, ela cresce do lado. Então quando a gente corta na fazenda, a gente deixa uma fita de 10 centímetros para ela crescer lateralmente. Então a força está no estolão da grama. Então quando a gente pisa, quando usava-se a grama batatais para campo de futebol, o pisoteio intenso vai danificando aquele estolão, que ele é muito rico em umidade ali, vai danificando e vai raleando, a grama vai perdendo força. Então assim, São Carlos não suporta o tanto de pisoteio que as oisas suportam. Então se tiver que fazer algum caminho depois, faz o gramado e faz os caminhos. E uma dica aí, o Menor falava isso, né? Eu conheci ele, já estava saindo da empresa na época que eu entrei. Ele falava isso, como que eu faço um caminho no jardim, no gramado? Faz o gramado primeiro, deixa o povo escolher o caminho, depois faz. Não adianta você forçar o caminho para o usuário da grama, deixa ele escolher o caminho, é uma coisa natural que vai vir. Aí depois você faz, logo, mas eu preciso vender o projeto, já pronto, com o caminho aí, como que faz? Aí é com vocês. Tá? Mas o seu Minorito falava muito isso pra gente. E aí, falando disso tudo, grama natural, grama nativa, aliás, grama, o que a gente tem de 25, 30 anos, 45 anos atrás é a mesma coisa. O que a gente vê como tendência, e essa tendência, isso aqui talvez não seja novidade para ninguém, já tem aí 7 ou 8 anos, são as mini-zoisas. Então, o que é essa tendência, né? A gente pega, da onde veio isso? De onde surgiu grama Zeon, grama Geozoise? Daquela necessidade que a gente falou lá, de a demanda do nosso cliente por uma grama baixa, macia, que não dá manutenção, eu quero um campo de golfe em casa, então veio daí. Porque quando a gente começou a trazer a grama Bermudas, em meados de 98 a 2000, muito paisagista, inclusive Eitogras, clientes, começaram a plantar grama Bermudas em casa, no jardim. Eu quero ter uma grama de jardim, fazer faixa em casa, fazer aquela coisa toda que tem no campo de golfe. Eu quero ter isso na minha residência, meu cliente está exigindo isso. E a gente começou a vender isso no paisagismo.
foi um tiro no pé, nos dois, porque foi um tiro de bazuca e alejou. Porque não pode, gente, não pode. Algumas outras empresas trouxeram outras gramas aí de bermudas para usar em paisagismo, gente, não funciona. Por quê? Grama bermudas é o seguinte, é uma sínodon, é um tifton. A grama ela cresce rápido demais. É uma grama que, por exemplo, mostrou ali no vídeo, a gente fez agora há pouco tempo no Morumbi, né? Fizemos um head to play, teve o show lá do Coldplay, a gente plantou aquele sistema de rolo, no outro dia teve jogo. Hoje, das 12 arenas da Copa, a gente fez 10, então hoje a gente pode dizer que 90% das arenas do Brasil, do Campeonato Brasileiro, são Itogras, são gramas Celebration dos Bermudas. E essa grama ela exige muito, tanto de água, adubação, poda. Então, para essa grama ficar naquele tapetinho, é a mesma grama que a gente usa no golfe. Para ficar aquele tapetinho perfeito, o que ela precisa? Ela precisa de poda helicoidal, para fazer aquelas faixinhas bonitinhas, poda helicoidal. Uma máquina dessa mais baratinha aí, hoje uma nacional americana vai custar na faixa de 30, 40 mil reais. Ela precisa do sistema de irrigação, estamos aqui com nossos parceiros da Rainbird, ok, temos tecnologia de ponta, tranquilo, mas precisa de irrigação, praticamente diária. E precisa da adubação constante. Por quê? É uma Ferrari, é uma grama para esporte de alto nível, ela é usada em polo, né, corrida de cavalo, é uma grama que ela regenera rápido. Quando você vê aqueles pontos onde fica, que o golfista dá aquele taco, chama de foot, que levanta aquele estolãozinho, você colocou a grama ali de volta, 2, 3 dias ela já se regenerou. Então é uma grama que ela é muito rápida, mas ela exige muito isso. Ela exige comida, ela exige luzes, ela exige água e cuidados, exige poda, ela é uma grama de hábito prostrado, ela cresce muito para os lados. E aí você coloca isso em casa, não vai cuidar do mesmo jeito. Não vai, não adianta. Não, vai cuidar, não cuida. E aí a gente deu esse tiro no pé. Voltamos lá para o mercado americano, falou, o que vocês têm aí mais baixo possível que pareça com as bermudas que a gente pode usar no Brasil no paisagismo? Falou, não, isso aqui já está consolidado aqui. Aqui o mercado é minisóides. E isso aconteceu em 2016. Em 2016, nós trouxemos a Zeon para o Brasil. Né? E aí virou sinônimo aí de grama cultivada com baixa manutenção, com aspecto de campo esportivo. No ano seguinte, a gente trouxe a Geozoysia, que é muito parecido. Então, as minisóias são o quê? São da família Esmeralda anã. Então, são zóias que têm um crescimento lento, que tem a folhinha fina, macia e que cresce lentamente. Tá? Então, hoje a gente consegue ter um paisagismo com um formato, né, limpo, clean, de um campo de golfe, por exemplo, não um gramado baixo, com as minisóias. Tá? Então a gente tem essa opção, uma manutenção baixa, em alguns casos até mais baixa do que a esmeralda, porém precisamos se atentar às questões do plantio, porque como elas são mais lentas no crescimento, a gente tem também um enraizamento mais lento. Então são gramas que elas precisam, ali nos primeiros 30 dias, de água constante e um preparo de solo muito bem feito, né? Principalmente com matéria orgânica e fósforo. E aí vem questões, posso plantar na areia? Não posso. Pode, deve, né? Tem os seus benefícios, como assim também tem, né, a parte ruim, a questão de dreno, mas assim, a grama e areia hoje, né, ela veio também dessa questão do esportivo, porque facilita o nivelamento, né, facilita a questão de dreno, então tem desenvolvimento radicular rápido, né, se essa areia está trabalhada, a grama vai se estabelecer rápido na areia, eu consigo fazer caídas, eu consigo ter um gramado limpo, macio na casa do cliente, sem sujeira. Então, ok, usar areia, tudo bem. Mas, eu como agrônomo, né, eu tenho que defender a tese de que nada melhor do que uma matéria orgânica, no solo, na planta. Então, assim, o que a gente tem de estrutura da matéria orgânica, de colóide, né, de toda a estrutura de composição de nutrientes e uma vida, né, no solo, então, assim, aconselho a fazer uma mistura de 30%, nessa mistura da areia toda aí que você vai fazer esse plantio. E as minisóias se adaptam muito bem a esse tipo de solo, né, que é um solo mais friável, né, um solo mais rápido, por quê? Justamente porque ela tem essa velocidade mais lenta. E ela encontrando esse solo friável, um adubo ali que ela consiga, né, mandar a raiz para baixo, ela vai embora. Então, assim, vocês vão ver alguns exemplos aqui. Vamos falar um pouquinho de cada. Opa! Cadê?
é 30% de uma matéria orgânica, né, qualidade ensacada, e 70% de areia. Às vezes você pode fazer o nivelamento todo, e aí ali no final você pode fazer com rastelo, vem soltando os sacos ali da matéria orgânica e fazendo essa mistura. Pode falar. Tem pergunta aqui também. Sim, vamos lá. Espera aí. Ela perguntou aqui primeiro, deixa eu levar aqui para... Olá, beijos para todas e todos que eu conheço aqui. Tudo bem, pessoal? Oi, eu sou a Kátia Crespo, da Ideia Verde Paisagismo, e a minha pergunta é, sim, vamos focar aqui nesta, que é a grama que a gente está olhando agora, mas eu queria te perguntar um pouco sobre a adubação dessas gramas, né? Seja no plantio ou pós-plantio mesmo, na manutenção. Principalmente essa. Então, a minha pergunta, eu trabalho hoje com adubação orgânica, eu trabalho com iorim, né? Basicamente iorim. É uma composição já tratada por eles é que recomendam em todos os projetos, eu sigo a receita deles. E eu tenho um exemplo incrível, eu acabei de colocar um gramado esmeralda agora, dentro da USP, 5.000 metros, e quando você coloca com iorim, a grama fica verde, tem uma faixa que está sem, fica amarela, cara. Assim, a Karen viu, a Karen estava comigo. Então, assim, é uma viagem, é impressionante. Então, o que eu queria um pouco que você falasse também dessa questão da adubação, seja no plantio, seja no pós-plantio também. Vamos lá, não tem como fugir, né? Falei que não ia entrar muito em parte técnica, mas a gente está aqui para isso. É, isso aí. Bom, belo tema apresentado, porque assim, eu defendo muito como agrônomo, né? O iorim, para quem não conhece, são pó de rochas, né? Então, assim, é um termofosfato que tem uma característica muito interessante. Então, é isso que ela falou. Realmente, essa resposta é rápida, porque quando a gente indica, vamos partir aqui do pressuposto que eu vou plantar uma grama lá com químico. Então, eu tenho na minha recomendação básica, eu não vou fazer nada, eu preciso fazer calcário, principalmente o dolomítico. Tá? As áreas aqui de São Paulo, a gente pode considerar aí 2,5 toneladas por hectare, que dá em média 250 gramas por metro quadrado, calcário dolomítico. E fazer uma boa fosfatagem, que é o que? É o nosso alicerce para a grama, que a grama vai buscar fósforo, vai buscar para enraizar. É isso que vai dar sustentação. Uma grama bem enraizada é o alicerce da nossa casa. A gente está fazendo nossa casa, precisa ter uma base boa, um alicerce bom. O solo nosso, o preparo do solo nosso é o nosso alicerce. Se eu fizer um alicerce bom, a minha casa vai durar a vida inteira. A grama é a mesma coisa. Então, eu corrigi esse solo com pH, né? Consegui fazer ali o controle da acidez do solo, que não é um adubo, né? É um corretivo de acidez. E aí eu entro com a parte fosfatada. Tá? Plantei a grama, sendo em areia ou solo natural. É lógico que a gente sabe que não dá tempo, mas eu, novamente como agrônomo, preciso dessa análise de solo. Estou falando aqui empiricamente, 250 gramas por metro quadrado. O ideal é que eu tenha uma análise de todo o jardim que eu for fazer, né, e recomendar a quantidade certa. Pode ser que eu nem precise desse calcário. Né? Então, assim, o ideal, primeiro, análise de solo. Vocês como parceiros da Itogás, isso a gente faz para vocês. Éder, tem um jardim assim, assim, assado, faz a recomendação para mim. Eu vou usar, trabalho com linha orgânica, recomendação para linha orgânica. Prefiro trabalhar com químico, tá? Que, meu cliente quer custo, é químico, quer um gramado com uma longevidade orgânica. Então a gente faz isso para o nosso parceiro, tá? Nós como técnicos no Brasil todo, cada região tem um desses, tem um éder lá. E aí a gente partindo lá da análise do solo, fizemos então correção da acidez, a aplicação do fósforo, que nosso solo tropical é pobre em fósforo, disponível, a gente tem muito fósforo de rocha nos nossos solos, mas eles ficam oclusos. O que a iorim faz, ela acelera esse processo da natureza. Então ela pega ali, ela pega aquela rocha, ela aquece em alta temperatura e já disponibiliza. Então a gente vai dar fósforo direto na boca da planta. Por isso, desse efeito rápido, desse verde azulado que traz, porque o fósforo é comida pronta na boca da planta. Então ela vai enraizar mais rápido, ela vai se solidificar. A tendência hoje, graças a Deus, né, ao trabalho dos profissionais, é ter, né, a questão da sustentabilidade, das empresas trabalhando selo verde, celulite,
Celulite não, né? Porque só tem mulher, que ninguém quer celulite, né? O celulite. E questão do ISO 14000. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter gramas nativas para trabalhar e adubados com adubação orgânica. Então, assim, quem puder trabalhar, se for um projeto que você vê que é um projeto, que é um sonho, que é um jardim da vida do cliente, trabalha na linha orgânica. Tá? Não só em Ourinho, hoje tem muitas marcas aí que trabalham como pó de rocha. Guerra, gente, pra gente sempre foi muito ruim, e é lógico, guerra é sempre ruim, mas as guerras no mundo trazem descobertas, né? Quem já viu, já leu sobre guerra, né? A Revolução Verde, né? Veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial, sobrou muito material químico. O que faz com isso? Onde veio a adubação que a gente conhece hoje, a adubação química. Herbicidas, mesma coisa, na Guerra do Vietnã, para quem não sabe, aquele herbicida 2,4-D, né? Que a gente coloca nas folhas largas, era um desfoliante para o exército americano passar em cima do exército vietnamita à noite com um avião pulverizando. No outro dia estava tudo sem folha, eles iam lá, sabiam onde estava o inimigo. Então as guerras traz muito isso, traz muita tristeza, muita coisa ruim, mas traz alguma coisa, GPS, então algum legado fica. O que veio a guerra da Ucrânia trazer para nós? Nós, com várias fontes aqui de rocha, de potássio, de fósforo, produto nosso, fez com que esse mercado mobilizasse. Fala, gente, a gente tem o nosso adubo aqui pronto, orgânico nosso, do nosso solo daqui, é só trabalhar. Então, muitas empresas começaram a explorar isso aqui. A Iorim já é pioneira nisso, fertilizantes Mitsui. Eu trabalhei muito lá, professor Lira, na Unesp, a gente fez muito experimento com Iorim, e nós, na produção, usamos Iorim. Então, assim, show. Vamos lá agora para ser rápido. Básico, calcário e fósforo. Eu quero substituir tudo isso. Fósforo, Iorim, só Iorim. Éder, gosto de trabalhar com a Forte, excelente, parceiro nosso também. Posso trabalhar com Forte Plantio também, já tenho lá o cálcio e tem fósforo também. Então, perfeito, né? É a linha de trabalho de cada um. Eu vi que vocês vão ter um profissional que trabalha com paisagismo sustentável, né? Quem que é? Ricardo Cardim? Ricardo Cardim. E ela. Então, assim, são linhas de trabalho, né? Que eu gosto muito de seguir. Eu brigo com o Rodrigo é nosso coordenador de esportes. Falei, Éder, briga com o mundo para não plantar grama esportiva em areia. Porque, assim, mas eu, como agrônomo, fico vendo aquilo ali, mas é o que precisa, né? Porque o padrão FIFA, a gente precisa televisionar jogos, a gente precisa de desenvolvimento rápido de raiz, a gente precisa de um gramado limpo, macio, e é isso aí, tá ok, tá? Plantio na areia. Bom, então, respondido, vamos lá a outra pergunta, desculpa. Nossa, enrolei eu sou enrolado, vocês não me aceleraram, vou ficar aqui até as 10 da noite. Acho que todo mundo. Boa noite, Ellen. Obrigada aí pelas informações. Na verdade, eu queria deixar para o final, mas já vou me emendar. Vamos lá. Você está falando de bastante cultivares novos que estão chegando, né? Sim. E eu também, como agrônoma e paisagista, a gente acaba tendo uma formação assim que se preocupa muito com o Renazem, né, com os cultivares que são realmente registrados lá no mapa. Uhum. E aí, quando a gente pesquisa, acaba tendo ali da Itogras aquela IPG ou ITG? ITGAP, isso. E 5, né? Isso. Então, essas novas que você está trazendo, em que pé que está esse registro, assim, através, né? Como que a gente... Porque a minha maior pergunta, a minha maior questão, na verdade, é quando a gente busca algum grameiro, a gente sabe que está registrado, está tudo certinho, tem ali todos os protocolos, como a gente faz para ter certeza que aquela cultivar que a gente vai colocar, que a gente vai introduzir, que a gente vai começar a usar, perante, né, a legislação, ela realmente já está... Porque eu sei que é um processo bem complicado, bem burocrático, demorado, tanto para fertilizantes, para semente, para tudo. Eu queria saber em que pé que está isso, assim, mas com curiosidade mesmo. Não, boa pergunta. Como é o seu nome? Cecília. Cecília, excelente pergunta. Obrigado aí, porque acaba passando. Eu ia deixar passar e ia falar um pouco no final disso. Mas é isso aí. A legislação brasileira, tanto para tudo, né, ainda mais no paisagismo, é um pouco lenta. Mas desde 2010, no simpósio SIGRA, que é lá na Unesp de Botucatu, simpósio sobre gramado, já está na 7ª edição, acho que na 4ª edição, juntamos os produtores de grama cultivadas e chegamos ao consenso. Precisamos de uma associação, onde nasceu a Associação Grama Legal, que é a Lívia, coordenada pela Lívia. Através dessa associação, nós começamos a trabalhar junto com o Ministério da Agricultura para registro. Então, hoje, sim, basicamente é o que você falou. Busca o produtor que tenha Renazem, registro no mapa,
e o RNC, que é o Registro Nacional de Cultivar. E como que está isso dentro da Itogás? O que a gente traz lá fora? Traz e trabalha 5, 6 anos para desenvolver, tudo registrado. Hoje, além das certificações nacionais, a gente tem as certificações internacionais também, quando se fala em esportivo, certificado, né, da FIFA, enfim. Mas são esses os caminhos, por enquanto são esses. Tá? Vamos dar uma aceleradinha aqui que a gente precisa terminar. Então, a Zion, gente, é isso aqui. É uma grama baixa, com as características da esmeralda, né, porém com um enraizamento um pouco mais lento, mas traz esse benefício para o cliente, que ele não vai ter tanta poda assim como a esmeralda. E vai ter um gramado macio, né, com um aspecto de grama esportiva. Outro aspecto importante da Zion, ela dá zoisas, em comparação com a esmeralda e a esmeralda imperial, ela suporta também uma meia sombra, tá? Ali dá para ver um pouco. E aqui outro paradigma que a gente quebrou é fazer essa grama Zion em talude. Esse é um projeto lá em Aracaju, no Sergipe. O cliente falou, não, vou plantar, e plantou, e está a coisa mais linda. Parece grama sintética. É impressionante essa grama. E a Geozoisa, qual que é a diferença? Ela tem um verde um pouco menos intenso do que a Zion, porém, o que a gente trabalha aqui no mercado de São Paulo e litoral? A grama Geozoisa, ela suporta um pouco mais solos salinos. Então, da faixa de Ribeirão Preto, Bauru para cá, litoral norte e litoral sul, a gente recomenda mais a Geozoisa, que é da mesma família, é a mesma coisa. Porém, ela tem essa tolerância a solos mais salinos, tá? Mas característica de folha, desenvolvimento, todo o mesmo desenvolvimento. Algumas áreas aqui, por exemplo, em Matão, é uma área residencial, já tem um campo de golfe com a grama gel, lá em Aracruz, e aqui a área residencial em Belo Horizonte. E eu posso utilizar essas gramas baixas do esportivo? A gente já falou lá que não, que é complicado, mas, por exemplo, a grama Sunday, que foi um lançamento nosso aí de 2 anos atrás, ela vem sendo usada por alguns paisagistas. Por exemplo, o nosso parceiro aí, o Marcel, da Lavanda Paisagismo. Ele quis um green de golfe na casa dele, no jardim da casa dele. Falei, Itogás, eu quero essa grama, eu vou cuidar, deixa que eu vou cuidar. Tá bom, Marcelo, então vai e planta. Plantou, está cuidando, tem a máquina helicoidal e está fazendo o trabalho. Então, assim, a Lavanda Paisagismo vem trazendo a grama de green de golfe, que é a grama mais baixa que a gente tem, que é uma ultra dwarf, ela é uma ultra anã, e está fazendo o paisagismo com grama Sunday. É possível? É possível, desde que o seu cliente tenha condições de manter os cuidados que a gente vai exigir, porque senão a gente não vai vender. Você vai fazer o plantio lá em areia, vai fazer adubação a cada 30 dias, vai irrigar ela todo dia, vai podar 4 vezes por semana, vai ter máquina de poda helicoidal? Vou, gosto, quero, tudo bem. Então está aí, está feito, e fica coisa mais linda, fica perfeito. Posso utilizar? Pode, é isso que a gente vem falando. O que é tendência? A tendência é usar o que o cliente quer. Aqui só para exemplificar os formatos que a gente tem, né? Então a gente tem o formato Head to Play, que é aquele gramado instalado pronto para jogo. Os sprigs que são usados em grandes áreas, por exemplo, campo de golfe, mas só faz com grama bermuda, só para esportivo, e grandes áreas acima de 10 hectares. E tem o maxi rolo convencional, que é usado em obra também civil, obra de infraestrutura, e tem o tapete convencional que vocês já conhecem. Tá? E o que a gente traz de novidade agora? Falou, nossa, mas eu já vi a Gel, eu já vi a Zion. Temos novidades? Temos. Agora a gente tem a grama amendoim tapete, nomeada amendoito. Essa grama a gente lançou em Belo Horizonte esse ano, em fevereiro. E agora em São Paulo nós vamos... Essa é a primeira vez que eu estou falando no mercado de São Paulo, mas nós vamos lançar ela agora em novembro, vocês vão ser convidados. E, gente, está sendo um sucesso em Belo Horizonte. Essa grama... Cris, você já viu lá ou não? Não? Então vai ter que ver. Eu vou te mostrar ela lá. Grama paletizada, desenvolvemos essa grama no departamento de pesquisa, deu um tapete perfeito, é uma grama, resiste a pisoteio, vocês vão ver que uma característica que a gente não esperava foi essa, porque a gente está trabalhando nessa grama há 7 anos, né, melhoramento genético, vai daqui, vai de lá. Ela é um pouquinho, é aquela amendoim um pouco menorzinho, tá? A folhinha não é aquela folha larga. Então, assim, ela tem um desenvolvimento mais prostrado, porém, ela também dá, né, a florzinha aqui, ó, que é o objetivo do gramado, da grama amendoim. Então, a gente conseguiu uma característica que a gente não buscava, né, porque a gente está tratando ela como grama, né, mas ela não é grama, ela não é gramínea, é uma leguminosa, não tem nada a ver com o nosso negócio.
E aí a gente fala, vamos tratar ela como grama, vamos ver como que ela vai. E aí a gente passa em cima dessas áreas aí, sei lá, em Curvelo, próximo a Belo Horizonte. A gente passa com trator, a gente passa com empilhadeira, a gente passa rolo compactador em cima. Uma característica que a gente descobriu é isso, pisoteio, usar como área comum. Pleno sol e sombra. Tranquilo. Sombra. Que lançamento, hein? Esse é o sombreado? Esse aí. Faixa de luz, vamos colocar aqui aquela sombra total, não. Corredor, show. Gente. E todo mundo que está aqui vai receber uma. Como é que é? Uma amostra. A gente não falou sobre isso, mas ali a gente pode conversar sobre isso, fazer uma amostra disso aí. Nós vamos fazer o lançamento aqui, vocês todos aqui que estão aqui, até depois a gente faz a troca. Nós vamos inverter aqui agora, você está terminando já, né? Terminando. Aí eu vou chamar os paisagistas, aí você vai começar a escutar o trabalho deles legal. e aí a gente termina com essa. Perfeito. Então a gente vai bater um papo, vamos fazer alguma coisa para vocês. Isso, aí eu quero usar ela, mas eu gosto dela com aquele volume, né? Eu preciso dela ter aquele enchimento. Você pode deixar ela, você deixa ela crescer, ela vai estiolar normalmente. Vai. Mais do que a São Carlos, menos do que a Esmeralda, mas ela suporta o sorteio. Poda frequente, aqui é poda a cada 15 dias. Florzinho, a 15 dias, para ela manter esse... Então você vai poder empilhar no sol aqui? Sim, aqui ó. Já tem o pallet empilhado. Já está comercializando isso? Em Belo Horizonte, Mercado de Minas, aqui em São Paulo a partir de novembro. Fevereiro desse ano. Ó, já veio outro pedido aqui, viu? Grama preta em tapete. Estamos desenvolvendo. Já é o próximo lançamento, já dá um spoiler aqui, daqui 3 anos nós vamos ter. É mesmo? Grama preta em Você tem tapete. produção só em BH ou você tem lá em Não, Não tem. A gente começou o lançamento do amendoim aqui, produção, já produto disponível em novembro aqui. Então, mas daí produção de São José? Agressivo. Igual o da amendoim normal, a gente usa muito lá. Belo Horizonte, por que foi o objetivo Belo Horizonte? Muito talude. Muito. Minas, quem conhece, é corte aterro, corte aterro, corte aterro. Então a gente tem que ter... Boa, excelente. Não, plug e semente não. Nosso objetivo é só propagação vegetativa, só placa. Tá? Perguntaram de preço aqui. Hoje no mercado de Belo Horizonte, para o profissional ou o paisagista, ela é vendida a R$ 25,00 o metro. Então você tem a vantagem do que? Programado pronto, metro quadrado. Aqui, ó, aqui foi um lançamento nosso lá, em Nova Lima, inclusive. A gente podia ter feito um trabalho junto. Podia ter chamado para. Aqui, ó, no dia do plantio. No dia do plantio, pronto. Dia do plantio, pronto. Né? Você vai, espera aí, você volta, Volto, claro. Cris, aguenta só mais um pouquinho, tá? Porque agora chegou no auge, eu não terminei. Não, até porque se eu te tirar daí. Minha esposa tá ali, ela me conhece. Eu gosto de falar um pouco. A produção é BH e São José ou não? Que a produção? Ó, a gente instalou ela em Belo Horizonte, a gente está aqui em São José, Tremembé, Brasília, Goiânia e, deixa eu lembrar mais, Espírito Santo. Eu acho que Rio também começou já. Amendoim. Você lembra daquela piadinha do padre lá, que ele está lá na fila? Amém. E o padre, doído. Cadê aqui o nome? Aqui o nome, dá licença. Eu vou voltar mais um só. Aqui, ó. Tá? Então o cara que vendia amendoim na porta da igreja, ele esperava o padre falar amém, para ele falar o doído. Então, e aqui o outro lançamento que já vem, né, desde... Eu volto lá no começo no século XVIII, quando a gente usa grama batatais. Então, por que a Itogás não tinha grama batatais? Voltando à pergunta da Cecília, por causa de registro. Então, a partir do Grama Legal, que o projeto desde 2010, começamos a trabalhar isso junto com a Embrapa, para desenvolver uma grama que a gente possa produzir e tenha registro, que não seja produto de extrativismo, que não seja uma grama pirata. E no final de 2022, a Embrapa disponibilizou para a gente a grama Aruaí, que é uma grama batatais certificada, né, um produto 100% nacional, de tecnologia Embrapa, junto com a Itogás. Tá? Então a gente testou, faz mais de 8 anos que a gente está testando com o Unesp, Universidade Federal do Rio, UFSCar, Pecuária de São Carlos,
Então a gente vem testando em todas as nossas unidades aí, Brasil afora, para desenvolver de 5 variedades de grama batatais, a gente chegou nessa aqui, que dá um tapete perfeito e que vai ter disponibilidade também no mercado de São Paulo a partir de 24, tá? Então é uma novidade que para muitos não é, porque nós vamos voltar lá atrás, porém é uma grama nativa. A gente nunca teve nada contra a grama batatais, porém, questão legal, a gente não conseguia. Não, olha lá, a Cecília está perguntando, ela coça, tem pelo? Não. Essa grama não tem os pelinhos da batatais, tá? É isso aí. Então, vamos acabar com... A ideia é acabar com os testes de alergia de grama, não pode. A tecnologia, né? Outra coisa. É isso aí, sem pelo. E aqui um vídeo final para agradecer vocês, rapidinho, tá? Prometo que isso. Perto de você desde o começo, vi seus primeiros passos, tombos e vitórias. Acompanhei todos os frios na barriga e todas as conquistas. Confesso que até pensei ter te entendido por completo, mas você sempre me surpreende com algo simples e poderoso. Aquela pelada com os amigos, aquele churrasco que ficou para a história, aquele piquenique em família, aquela tarde no parque com quem um dia seria seu amor. Ao seu lado sorri, chorei, me gargalhei, dividi entardeceres e presenciei sonhos sendo realizados. E depois de tantas aventuras, venho te fazer um pedido. Continue colorindo o mundo com alegria. Siga cuidando do futuro que está por vir. Permaneça retribuindo o carinho que um dia recebeu. Afinal, a vida é apenas uma e nada melhor do que viver intensamente ao lado de quem amamos. Sou muito grata por ser palco de tantos momentos especiais como estes. Com essa mensagem aí, que eu dou o meu muito obrigado para vocês. Obrigado, Papo do Paisagista. Muito bom. Bom, né? Fechou com chave de ouro, claro, pode perguntar. A gente quer comprar para Itogras, porque a gente não consegue comprar para Itogras. Agora, na hora. Pelo amor de Deus, a gente quer parar de comprar de produtor ruim. Como é que a gente faz essa parceria? Sim. Vamos fazer, aqui a gente já pode de repente fazer um grupo, né? Porque assim, a dificuldade nossa é que os produtores de Itapetininga, eles têm uma logística, uma malha de atendimento. Como a gente perdeu, eu preciso falar de 2 momentos da Itogras. Itogras, para quem lembra, o logo mudou, a Itogras era grama, também tem marca. A gente mudou esse conceito, mudou algumas coisas e a gente, por um período aqui no Rio e em São Paulo, a gente entrou nessa, ruim, barato, entrou nessa briga e perdemos o mercado de São Paulo e Campinas. Hoje a gente está retomando isso com qualidade, com atendimento, com compromisso. Então a minha malha de distribuição, ela não eu não consigo sair picando 50, 100, 50 para cada um. Nós tínhamos o SEASA antigamente, não temos mais. Então eu preciso, né, de um grupo para que eu forme uma carga e consiga fazer. Está fácil. Então, assim, quando a Sherman me falou, a Itogras falou, temos o Papo do Paisagem de São Paulo. Mas aqui, eles patrocinaram a Arena, eles ainda não viraram assinante fornecedor não, tá? Então vocês fazem pressão aí. Ai, não sei, eu tô aqui só para a pessoa da parte técnica. Vai. Éder, atualmente qual é a quantidade mínima que você entregaria em São Paulo, sem o grupo? 300 metros. Continua. 300, 600 e aí para cima. Então, 300 está vendido já. Então fechou. Vamos lá. Gel, Zóis, Azion, amendoim, que ainda mais. Amendoim ainda não, tá? A partir de novembro. Amendoim. Vamos lá, esses caras vão falar com a gente. Aí, vamos. Vou dar cartão para todo mundo. Vou criar um grupo com vocês. Posso? Depois é isso. Deixa eu... Ela é chefe. Eu vou pedir para ela. Depois ela ajeita. Muito obrigado, viu, Cris? Foi muito bom. Obrigada. Depois a gente bate um papo, vamos tirando as dúvidas. Obrigada. É isso.
isso, essa aproximação está só começando. Então, Ótimo. Não, foi acho que muito todo bom pra mundo gente. aprendeu um pouquinho e ficou bastante excitado aí com as novidades. Isso aí, vamos lá. Agora eu te convido a sentar para você escutar um pouquinho sobre o... Agora a gente vai conversar o outro lado, o papo Bora. de paisagista mesmo. Bora lá. Né? Chapeuzinho. Calma. Olha só, é o seguinte, ele trouxe 7, porque eu contei para ele que logo depois da apresentação dele, 7 paisagistas iam passar hoje pela arena, né, que tinha uma plateia, então ele trouxe para presentear os paisagistas que vão estar aqui, mas a gente vai combinar dele entregar depois para outros, né, outros profissionais também. A gente vai combinar, né, mas ele trouxe para prestigiar, então, inclusive quem for para o legado vai ter. Quem for pro legado lá do Cerrado. Quem for pro vai ter. legado do Cerrado vai ter, né? Então a gente vai aos poucos combinando, distribuindo isso. Vou sentar ali. Ela me perguntou, ô Éder, que cor que é o chapéu? Eu falei assim, olha, tem uma faixa verde. Ah, então fechou, eu vou com uma roupa verde.